Querido, o programa de hoje, a mensagem de hoje, ela é voltada para um público bem específico. Os meus irmãos e amigos espíritas. Sabe, existem muitas características em vocês das quais eu admiro. Uma delas é o fato de vocês terem esse sentido de caridade tão aflorado. Sabe, é muito comum percebermos os espíritas tendo uma ação social muito forte. Isso faz parte da doutrina espírita e também dos valores bíblicos. E hoje eu gostaria de conversar muito com você. Sabe, eu sei que você não tem preconceito contra católicos, evangélicos. A prova disso é que você está assistindo essa mensagem. Eu gostaria que você olhasse a mensagem de hoje a partir da Bíblia. Talvez os seus conceitos não sejam exatamente como aquilo que eu e você vamos encontrar na palavra do Senhor. Mas é muito importante nós definirmos se queremos seguir a Bíblia ou não. Se achamos que ela realmente é nossa regra de fé ou não. O que é mais importante para você? O que a Bíblia diz ou as suas experiências espirituais? É mais importante o que a Bíblia revela ou aquilo que você ouviu? Bom, esse programa ele é baseado unicamente na Bíblia. Esse programa não é baseado em doutrina de nenhuma igreja, esse programa não é baseado na compreensão e interpretação pessoal de nenhum pastor. Esse programa exalta e enaltece a palavra do Senhor. E por isso nós colocamos como título dessa mensagem, Os Espíritos à Luz da Bíblia. Então, nós vamos começar com um texto de Isaías, para a gente poder ver o que a Bíblia fala, se ela fala de reencarnação ou de ressurreição. A gente vai começar o assunto por aqui, ok? Então, se você tem uma Bíblia, um papel, uma caneta, você quer anotar, serão 9 versos hoje, 9 versos importantes para a compreensão do tema. Então, vamos lá, Isaías 26, verso 19. Se você tem aí a sua Bíblia, você já pode abri-la. Isaías 26, 19. Você sabe que a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Isaías 26, 19 diz assim: Mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, a terra lança de si os mortos. Nós temos um texto no Antigo Testamento do profeta Isaías falando a respeito que os mortos viverão, futuro, ok? Os mortos viverão. E diz que os cadáveres ressuscitarão. Percebeu que a Bíblia nesse texto não fala a respeito de reencarnação? Aliás, você vai descobrir uma coisa na Bíblia. Se você ler a Bíblia de uma capa a outra, você vai descobrir que a Bíblia fala de Jesus encarnando. Deus Filho se encarna, mas ela não fala de reencarnação. Pelo contrário, quando esse conceito, que não é novo, de reencarnação surge, era um grande equívoco. Como, por exemplo, Jesus estava pregando e alguns dos romanos, Herodes, por exemplo, imaginava que Jesus era o espírito de João Batista em Jesus, indo persegui-lo. E todos nós sabemos que João Batista e Jesus eram primos, pessoas distintas, não eram a mesma pessoa, muito menos o mesmo espírito, uma vez que Jesus era Deus e João Batista um homem como eu e como você. Houve também um equívoco quando imaginaram que João Batista era Elias, e você e eu sabemos que não era. Então a Bíblia, ela não endossa, ela não ensina a doutrina da reencarnação. O que nós encontramos é a encarnação de Deus, Deus se tornando carne, ok? Agora, não há um processo de reencarnação. O indivíduo encarnou, tornou a encarnar, não funciona, não tem base bíblica para isso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas vamos para mais textos. Vamos ver Jesus falando agora no Evangelho de João, no capítulo 11. João 11, verso 25, é um texto extremamente conhecido. João 11, verso 25, é Jesus falando agora com você.
É ele dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo se apresenta como o quê? Como eu sou a reencarnação e a vida? Não. Eu sou a ressurreição e a vida. A doutrina bíblica fala em ressurreição. A ressurreição difere do que da reencarnação? A ressurreição diz o seguinte: eu, Ivan, morri, ok? Hoje eu morri. Quando Jesus voltar, eu, Ivan, vou ressurgir, ok? Revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, como Paulo nos fala em 1 Coríntios. Agora, eu não vou morrer e reencarnar em outra pessoa, em outro animal, em outro ser. A Bíblia não ensina isso. Eu sei que você talvez seja um fiel doutrinário do kardecismo. E talvez você tenha lido textos do Evangelho à luz de Allan Kardec. Mas eu quero dizer com todo carinho, com todo amor. Querido, você não precisa de um intérprete para o Novo Testamento. Você tem que ler e você tem que chegar às suas conclusões. Você precisa analisar e ver se há espaço na Bíblia para se crer na reencarnação. E você vai descobrir por você mesmo que não é bem assim. Que talvez Allan Kardec não tenha toda a verdade como talvez você creia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou, certo? No corpo dele. As pessoas reconheceram Jesus. Não era uma aparência distinta, diferente, ele não se reencarnou em uma outra pessoa. Quando ele ressuscita, ele vem com a mesma aparência e as pessoas conseguem reconhecê-lo. Jesus se lembra das coisas que aconteceram enquanto ele estava vivo. Você percebe a diferença de ressurreição e reencarnação? Outro texto. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 4, 13, 14 e 18. Certo? 1 Tessalonicenses, ali no Novo Testamento também, capítulo 4, verso 13 e 14 e o verso 18. Aqui o apóstolo Paulo falando para você, dizendo o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer. E o verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bom, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes a respeito do quê? De quem? Dos mortos. Porque as pessoas não sabem o que acontece depois da morte. É como diz o ditado popular, né? Ninguém voltou para contar o que acontece. Então veja, as pessoas não sabem o que acontece depois que morre. Você não consegue afirmar, eu não consigo afirmar. Paulo, inspirado por Deus, ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem desesperados, eu não quero que vocês sofram. Você que perdeu um familiar, você que perdeu um filho, você que em algum momento viveu o luto e você sabe o tamanho do vazio que isso causa em você até hoje. Bom, Paulo diz assim: eu não quero que vocês vivam ignorantes a respeito disso, porque eu não quero que vocês vivam a desesperança, o sofrimento e o desespero daqueles que não conhecem a verdade. E aí então o apóstolo Paulo diz assim: nós cremos que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos e da mesma forma cremos que Deus tornará a trazer do pó aqueles que dormem. Ressurreição. Deus não quer que você não entenda o que vai acontecer. Querido, a Bíblia é muito clara quando o assunto é morte. Nenhum de nós precisa ficar no escuro total. Eu e você não precisamos viver em desespero porque alguém que a gente ama faleceu. A gente pode ter a certeza e a segurança de que a pessoa, quando morre, ela está dormindo. A Bíblia usa essa expressão inúmeras vezes. Você se lembra de Jesus na morte de Lázaro? O texto anterior que lemos de João, o contexto é a morte de Lázaro. E a gente descobre Jesus chorando
pela morte de Lázaro. Engraçado, Jesus iria ressuscitá-lo em poucos instantes. Ainda assim, Jesus está chorando por quê? Querido, Jesus ali está chorando porque ele estava vendo o efeito da morte no coração daqueles que ficam. Ele viu o tamanho da dor de Maria e de Marta, dos amigos de Lázaro, o buraco que a morte causa quando alguém que a gente ama morre. É nesse contexto que Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente o doador da vida poderia falar isso. E Jesus Cristo está dizendo que ele irá ressuscitar aqueles que morreram. Jesus não diz que ele vai reencarnar aqueles que viveram. Mas temos muitos textos, vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Você tem aí a sua Bíblia? Então vamos abrir. Hebreus 9, 27 e 28. E diz assim, esse texto é importante. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, ao que esperam para a salvação. Ou seja, está ordenado ao homem morrer quantas vezes? Uma só vez, é o que a Bíblia diz. Uma só vez. Agora, você entende, né? Sabe, todos nós evangélicos não temos, assim, nenhum tipo de pretensão de sermos melhores ou piores ou diferentes, nada disso. O que todos nós queremos é seguir a Bíblia e advertir você que acredita na doutrina espírita, que você repense à luz da Bíblia. Então veja, ao homem é dado uma só morte, é ordenado isso, você vai morrer uma vez só. Não existe isso de ficar reencarnando, a Bíblia não ensina isso. Último texto para a gente confirmar isso, Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, 5 e 6. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos, você e eu, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, nem a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Os mortos sabem de alguma coisa? Não. Os mortos têm parte em alguma coisa que acontece entre nós? Não. A Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma. O seu amor, seu ódio, sua inveja, ou seja, seus sentimentos, suas emoções, passaram. Aqui diz assim, eles não têm parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Não tem. Aí agora entra a grande questão. E a grande questão é, muito bem, se a Bíblia diz que o indivíduo quando morre, morre de verdade, Ezequiel, o que diz lá? A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, você não tem uma alma, você é uma alma, ok? Deus disse para Adão e Eva, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A morte é real. O indivíduo quando morre, morre de verdade. Só que a Bíblia compara a morte a um sono, a pessoa está ali descansando. Ela não foi nem para o céu, nem para o purgatório e nem para o inferno. Ela está dormindo, esperando o quê? O juízo de Deus, a volta de Jesus, ao ressoar da última trombeta, Jesus então irá ressuscitar. Ok? Então tudo bem. Se os mortos não sabem de coisa alguma, se todos os seus sentimentos, emoções, razão jazem no esquecimento, se eles não sabem de nada, se eles não têm parte em coisa alguma, se não existe reencarnação, se o indivíduo não está no céu, nem no inferno, no purgatório, o pó voltou ao pó e o fôlego de Deus voltou para Deus. Eclesiastes diz isso, Gênesis diz isso. Então me explique, a grande questão é, o que os médiuns recebem? A questão que você precisa responder é, com quem os médiuns se comunicam? A questão é quando o indivíduo vai a um centro espírita, um lugar em tese de luz,
o que ele vai conversar com quem? Ele vai receber conselhos e orientações de quem? Se a Bíblia diz que o indivíduo quando morre, morre de verdade, está dormindo, não tem ação nenhuma, não entra em contato com o mundo dos vivos, está morto, encerrado, esperando a ressurreição, com quem os espíritas falam? Com quem você conversou? Com quem você dialogou? Bom, o que eu tenho para falar para você é bíblico. E eu sei que talvez você fique indignado comigo. Não tem problema, pode ficar. Mas não fique indignado com a Bíblia. A Bíblia irá falar para você com quem você conversou, ou com quem você conversa. A Bíblia vai mostrar para você quem é que apaga a luz da sua casa, move os móveis, quem permite que você veja um cachorro preto sentado na porta de dentro da sua cozinha. A Bíblia vai mostrar para você essas manifestações espirituais. A Bíblia vai mostrar para você quem é a Bíblia. Eu sei que a sua raiva vai virar para mim, não tem problema. Mas eu não quero que você tenha raiva da Bíblia, nem que você descreia da Bíblia, mas que você use a Bíblia para confrontar o que você crê e o que você viu e ouviu até hoje. Apocalipse, capítulo 12, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Vamos lá. Apocalipse 12, do verso 7 até o verso 9. Olha só o que acontece aqui. A Bíblia declara: e houve guerra no céu. Houve uma guerra, luta, guerra, batalha. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Miguel aqui representa, é um dos nomes dados a Cristo, certo? Jesus e o dragão batalhavam. Jesus e seus anjos, o dragão e os seus anjos. Verso 8. Mas estes, os anjos maus, os anjos do dragão, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Querido, nós não sabemos a quantidade desses anjos maus, mas como o nosso Deus é infinitamente criativo, dentro de um espaço infinito, obviamente que Deus não se cansa de criar seres novos, coisas novas. Talvez sejam milhões, bilhões, não sei quantos anjos eram. Mas a Bíblia declara que 1/3 dos anjos foi expulso do céu. 1/3. Esses anjos, seres celestiais caídos, eles têm poder. Eles são superiores à nossa raça, a raça humana. E eles podem aparentar coisas que eles não são. Eles podem se transfigurar em um filho, em uma mãe, em um tio, em uma avó, e falar. É a mesma voz, é o mesmo timbre de voz, são os conhecimentos mais íntimos possíveis, porque a Bíblia diz que ele engana todo mundo. Querido, a lógica é simples. Deus disse que o homem quando morre, morre de verdade. Satanás diz assim: não, não morre. Você é eterno, você é imortal. Mas a Bíblia diz que só existe um ser que é imortal e esse ser é Deus. Você é finito, imortal e eu também. Nós dependemos de Deus para viver. Agora, o que nós encontramos no texto é que Satanás e seus anjos vieram para enganar, para desviar você da Bíblia. É claro, se você acreditar em espíritos, você está indo contra a Bíblia, é tudo que o diabo quer. Porque a Bíblia é o único livro capaz de salvar você e a sua família. Então ele tenta enganar com provas. Você sente o cheiro da pessoa, você vê a pessoa, você fala com ela, você dialoga com ela. Que engano poderoso, poderosíssimo. Mas aí é que está. Você precisa definir se você vai crer na Bíblia ou se você vai crer nos seus sentidos, que enganam.
Quantas vezes você atendeu o telefone e começou a falar com alguém e descobriu que era outra, não era o que você estava pensando? Quantas vezes você ao longe olhou alguém, achou que era alguém, depois descobriu que era outra pessoa? Os nossos sentidos nos enganam. Nós não podemos confiar a nossa vida eterna apenas no que nós sentimos, vemos, olhamos ou no nosso coração que é corrupto. Por isso, nós encontramos lá em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, contra potestades neste mundo tenebroso. Por isso eu e você precisamos estar atentos. Vamos lá, Apocalipse 16, verso 14. Olha o que diz aqui. São espíritos de demônios. Quem são esses espíritos? Quem encarna nesses médiuns, no indivíduo que se envolve com umbanda, com candomblé? Quem são esses espíritos? Quem são esses chakras? Quem são esses líderes espirituais? A Bíblia diz em Apocalipse 16, verso 14, são espíritos de demônios que operam sinais, que vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos de demônios operam sinais, são as operações mediúnicas. O indivíduo que escreve livros sobre o espírito de alguém, querido, esse indivíduo talvez nem saiba, talvez seja uma pessoa sincera, mas ele está recebendo o espírito de demônio no corpo dele, entrando no mundo dos espíritos. Querido, não existe mundo dos espíritos. Os mortos não sabem de coisa alguma. O que existe são forças malignas espirituais que são seres pessoais, que inventam, mentem, que enganam. Porque o objetivo de Satanás é desviar você da Bíblia. Ele quer que você creia nos seus sentidos, que você acredite nesses espíritos e não na Bíblia. Agora, a decisão é sua, querido. A vida eterna ou a morte eterna é você quem decide. Você precisa escolher o que você quer. Mais um texto da Bíblia, 2 Coríntios 11, 14. Muito importante esse texto. 2 Coríntios 11, 14 diz assim. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Querido, é óbvio. Existe o satanismo, sim ou não? Claro que existe. Então existe satanismo para aqueles que querem se envolver com o diabo. Mas também existem aqueles que têm um desejo especial pelo oculto, mas que querem coisas boas. Então tem o espiritismo da mesa branca, luz, os guias, os chakras, os mantras, e tudo isso em nome de Deus, em nome de Jesus, ensinando diferente da Bíblia, ensinando completamente diferente aquilo que Deus disse lá no Éden. Querido, Deus disse no Éden, não comam porque vocês vão morrer, vocês são finitos e são mortais. O diabo veio e disse assim, vocês não vão morrer. Vocês serão como Deus. Querido, alguém está mentindo nessa história. Ou existe vida após a morte ou não existe. Deus disse que não existe. E eu prefiro acreditar nele, em sua palavra. Ainda que um ente querido meu aparecesse para mim agora, falando comigo, dizendo que eu estou errado, eu não acreditaria. Porque eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com os meus sentidos, do que com as minhas percepções. Ah, mas essa mensagem deu muito certo na minha vida, a orientação que eu recebi é linda, querido. Não acredite nisso. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. Você precisa confiar nela. O que nós encontramos aqui não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você se lembra lá no deserto da tentação, Jesus, 40 dias sem comer, enfraquecido pelo sol e pelo frio do deserto, aparece Satanás em forma de anjo de luz, dizendo, olha, transforme essa pedra em pão. Anjo de luz. Não é de se admirar, é óbvio, querido, por favor, pense. Você acha que Satanás ia aparecer para você na sua casa com um tridente e um chifre vermelho com rabo? Você acha que ele ia aparecer como um monstro para você? É claro que ele vai aparecer com capa de piedade e de misericórdia, usará textos da Bíblia. Querido, no deserto da tentação, Satanás usou textos da Bíblia para destruir o Filho de Deus. Usou a Bíblia para tentar Deus, para tentar Jesus. Você acha que ele não usaria em nossos dias a Bíblia para enganar você?
É óbvio que Satanás pega a Bíblia para te enganar. Agora, você não precisa viver no engano. Último texto, 1 Pedro 5,8. Bem no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 5, verso 8, há um conselho de Pedro para você, dizendo: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E eu vou dizer uma outra coisa para você, querido irmão católico, querido irmão assembleiano, batista, presbiteriano, metodista, menonita, quando você crê que o indivíduo quando morre vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, você está crendo na imortalidade da alma. Você está dizendo que o indivíduo não morre de verdade. Ele continua numa outra esfera, numa outra perspectiva de vida vivendo. E isso é contrário ao que a Bíblia diz. E aí eu pergunto, que diferença existe em crer que o indivíduo vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou que fica vagando por aí como um fantasma, como um espírito que ainda não foi encarnado, que não se reencarnou ainda? Que diferença há? Não há diferença. O que Satanás quer é iludir espíritas, católicos, batistas, adventistas, presbiterianos. Ele quer nos enganar. Porque o bêbado, a prostituta, o indivíduo que está lá no mundão, nas drogas, já é dele, já está perdido. Ele está preocupado em nos enganar. Por isso é que você tem que estudar a Bíblia. É por isso que você tem que pedir o curso bíblico. Para você entender, para os seus olhos se abrirem, examinar as Escrituras. Satanás está usando a Bíblia para nos enganar. Estude pela Bíblia, conheça a palavra do Senhor. Querido, todos os programas, em todos os sermões eu faço esse apelo a você. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia, desesperadamente coma a Bíblia, para que você não seja enganado. A Bíblia diz, olha, sede sóbrios, atentos, vigiem, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Querido, talvez você tenha ido longe nas doutrinas bíblicas, mas é hora de voltar. Talvez você tenha ido longe no espiritismo, mas há tempo de voltar. Talvez você tenha passado a sua vida inteira acreditando que o indivíduo quando morre vai direto para o céu e que o seu avô, sua avó, seu tio, seu pai, seu filho estão no céu vivendo com os anjos. Querido, ainda é tempo de voltar. Você cria em uma coisa que é antibíblica, há tempo de voltar, mesmo que você tenha ido longe. Mesmo que os teus caminhos tenham sido diferentes dos caminhos de Deus, Ele está de braços abertos esperando você, o regresso intelectual de fé, de crença. Agora, para isso, você precisa falar: Senhor, eu quero voltar para a Tua Palavra. Eu quero me voltar para a Tua Palavra. Eu quero estudar a Tua Palavra e eu não quero ser enganado. Por favor, me mostre a verdade. Você acha que o Deus da verdade, Jesus que se definiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele que é a verdade encarnada, você acha que Jesus vai deixar você no engano? Você acha que Jesus não vai mostrar para você a verdade? Querido, é a hora de você voltar-se para a Bíblia, voltar-se para Jesus e aceitar as suas doutrinas bíblicas.